E aí, galera, tudo bom? Aqui é o Fábio Reis, estou aqui com o Ricardo Nespoli em mais um episódio especial do Quarentena Antes dos 40, o melhor podcast para se ouvir na sexta-feira. Não sei o que o Ricardo está falando, mas hoje nós temos um convidado especial, muito legal e divertido. A gente vai bater um papo divertido mesmo daqui a pouquinho. Mas antes da gente começar esse papo divertido, nós vamos lembrar você de ir lá no nosso site, quarentenaantesdos40.com, porque lá você vai encontrar... Nosso site divertido. Nosso site divertido, quarentenaantesdos40.com, galera. Lá vocês vão encontrar todo o nosso conteúdo divertido, nossos vídeos divertidos e também uma maneira divertida de apoiar esse podcast, através de assinaturas de 1, 5 ou 10 reais mensais através do PicPay. Então você pode ir lá e enquanto você ouve a nossa entradinha, daqui a pouquinho você pode também aproveitar e clicar no botãozinho de seguir o nosso podcast no seu agregador favorito. E aí você vai ficar de olho nos nossos próximos episódios. Valeu? Partiu chamar nosso convidado. Valeu! Quarentena antes dos 40. Com Fábio Reis, Ricardo Nespoli. Hoje nós estamos aqui com o Rafael Zorzal. O Rafael tem só 22 anos. Olá. Só 22 anos. É muito longe dos 40 aqui da proposta do podcast. Caramba. Dá até pra você passar por mais de uma quarentena ainda, né? Não fala isso não, mano. Não dá não. Pelo amor de Jesus Cristo, não dá não. Mas o bom de saber que vai ter se tiver uma segunda quarentena é porque essa vai ter acabado, né? Então pode ser uma boa notícia. Que pensamento positivo esse, Aí né? tá, é aquilo, né? Vai ver a Covid 20, a 21. Tá? Vai subir. É tipo, daí pra cima. Foda-se. E aí, gente, o Rafael trabalha com diversos tipos de mídia narrativa, né? Incluindo livros, roteiros, quadrinhos, música, jogos, incluindo RPG, né? E ele chamou a nossa atenção principalmente por causa do seu trabalho com podcasts, no quais estão incluídos aí os Arquivos da Patrulha, o RP Guacha e que é um dos maiores podcasts, né, de RPG do Brasil, muito legal, e o Projeto Drama, né, que você também está destacando. Então, bem-vindo, Rafael, é muito bom ter você aqui com a gente. Você pode começar então falando um pouco mais sobre você, principalmente como foi essa sua trajetória até aqui, né? Tipo, como você se envolveu com esse mundo de narrativas que você trabalha hoje? Cara, então, isso na real, isso vem, tipo, desde criança, assim, sabe? Tipo... 2 anos atrás, assim. Desculpa se eu não tenho artrite ainda, tá ligado? Mas, tipo assim, eu lembro que o primeiro livro, entre muitas aspas, que eu escrevi, eu tinha tipo 5 anos, sabe? Legal, cara. Que era um livro que eu tipo escrevi, tipo, cada página era uma frase, mas que tinha uma narrativa, que era uma coisa meio de super-herói, assim, sabe? E eu nunca parei. Eu tenho uma certa vantagem aqui em casa, que os meus pais, eles mexem com arte, assim. Meus pais, os dois são fotógrafos, né? Eles têm uma empresa há mais de 40 anos, assim. E eles estão indo no mercado. Então, tipo assim, por essa proximidade que eles tinham com arte, eles nunca, tipo, me poliram de mexer com isso, entendeu? E eu sempre gostei de tipo, história, assim. Tipo assim, enquanto... Né, eu era moleque, que eu moro numa área um pouco afastada do centro da cidade, apesar de morar na capital, moro em Belo Horizonte. Aqui na rua, até hoje, tem moleque que brinca na rua de bola e tal. Então, assim, eu sempre meio que... Era engraçado, porque quando eu era moleque, eu meio que fazia quase um roleplay com os meninos da rua, assim. Tipo, eles iam jogar bola e eu falava, não, vamos fazer, tipo, caça-vampiro. E aí, tipo assim, eu meio que administrava, assim, o roleplay da parada. Eu sempre gostei muito de cinema. Meu pai me trouxe pra esse mundo desde cedo, né? Meu pai aprendeu a fotografar vendo cinema lá no interior e tal, Velho Oeste principalmente. E eu sempre gostei de escrever, sempre fui dessa pira. Quando eu tava no ensino fundamental, tipo, indo pro ensino médio, tava meio que trabalhando um pouco nisso, tava começando a estudar isso. E aí no ensino médio eu fui fazer técnico em informática, não pergunte exatamente por quê, mas eu fui. E eu tava no ensino médio. Computador, né, cara? Todos nós Na dia moda, pensávamos né? fazer ciência da computação, sei lá, não sabe Pois nem o que é, velho. mas é computador, É eu porque, gosto de tipo usar assim, computador. na real, é porque eu queria, quando eu tinha 14 anos, né, eu queria trabalhar com videogame. Tanto que é uma coisa que é, tipo, fácil. Eu mexo com jogos, mesmo que quase como forma de hobby hoje em dia, que potencialmente pode desenvolver algum projeto, não sei.
Mas eu queria trabalhar com videogame, só que, tipo assim, eu não tinha noção na época que o que eu queria fazer era a parte de game develop, narrativa de jogo, de level design, por exemplo, né? O que eu achava, e quando falava de videogame, que as pessoas acham que vem na minha cabeça é a programação. Então, tipo assim, eu meio que fui pra lá meio que coagir isso, assim. Só que, tipo, no primeiro ano eu já queria morrer, sabe? E aí, tipo, eu trocando ideia com uma amiga minha no Facebook, olha, eu não sou tão novo assim. Tá certo, você tá usando o Facebook, né? Porra, chat Facebook, aqueles primórdios de chat Facebook. Logo depois que o Orkut tinha acabado. Eu usei Orkut também. Você começou muito cedo, então. Pô, tô sempre na internet, cara. Eu lembro que eu comecei a baixar a torrent com 9, 10 anos de idade, saca? Tipo assim, Avançado, tô sempre por aí. Criança avançada. Sempre tive contato, né? E aí, tipo assim, eu trocando ideia com uma amiga minha, eu falando, velho, não sei se eu quero continuar fazendo técnica informática, não sei o quê. Ela falou, mano, por que você não faz cinema na faculdade? Eu falei, caralho, tem faculdade de cinema, eu não sabia. Aqui em BH tem duas, né? Que é a PUC e a UNA, né? Não vou entrar no mérito delas em si, mas acabou que eu meio que fiquei no ensino médio, terminei o técnico, só que eu não tinha como pagar uma faculdade particular. E na UFMG não tem cinema, só cinema de animação. E desenho é uma coisa que eu sou péssimo, assim, sabe? Péssimo. Apesar de gostar muito, né? Tanto eu gosto tanto de desenho que, tipo assim, durante o ensino médio eu aproximei de pessoas do cinema de animação, que eu sou amigo até hoje, assim. E no ensino médio eu comecei a escrever roteiro para audiovisual, por conta própria. Tipo, eu estudava os livros do Doc Comparato, por exemplo, de como escrever roteiro e narrativas. Eu sempre fui meio entusiasta nisso, assim. E aí, na faculdade, quando eu saí do ensino médio, eu fui pra letras. Só que, tipo assim, meio que foi um chute no meu ovo, porque, tipo assim, quando eu fui pra lá, eu meio que fiquei totalmente, tipo, desesperançoso, porque o jeito que eles tratam escrita criativa lá, pelo menos na academia da FMG, não é o que me atraiu muito. E aí eu fiquei meio que um ano parado, meio sabendo o que eu fazer, eu falei, foda-se, e aí eu fui pra UNA, pra cinema e audiovisual na UNA, né? Fiquei 2 anos lá, não acabei o curso, fiz 4 períodos, mas foi um período excelente. Eu acabei saindo porque a instituição meio que cagou no pau basicamente do curso inteiro e ficou uma bosta. Então eu meio que saí do curso. Mas, tipo assim, meio que casou muito bem porque foi agora na quarentena. E tá, tipo, todos meus amigos que estão lá estão querendo se matar porque o curso tá uma merda de AD, tá ligado? É muito difícil fazer cinema com AD, sem a experiência de set e essas coisas. E porque tem muita gente que não tem maquinário ou internet boa e tal, né? Enfim. O meu caminho com o podcast, ele meio que vem um pouco disso, dessa coisa narrativa e tal. A minha primeira experiência que eu tive com o podcast, acho que qualquer pessoa, quando descobre no Brasil, se depara com o Jovem Nerd, né? Nerdcast e tal. E aí eu comecei a escutar e falei, caralho, isso é muito massa. E aí quando eu tinha, tipo, 15 anos, eu tava no começo do ensino médio, eu tinha um grupo de RPG. Eu jogo RPG desde os 13. Tipo assim, eu nunca fui um bom jogador, mas eu sempre fui um bom mestre, sabe? Sério, tipo assim, eu sou um péssimo jogador de RPG. Eu tenho que, tipo, batalhar muito comigo mesmo quando eu tô jogando. E eu não sou mestre, pra não mestrar ao mesmo tempo, tá ligado? Que o mestre. Às vezes eu falo, tipo, o mestre ele fala uma parada, eu falo, não, mas isso aqui vai acontecer. Ele fala, não vai. Sabe? Eu, tipo, caralho, tá. Então, mas eu sempre gostei muito de ser mestre. E aí, tipo, desde os 13, quando a galera juntou, eu mestro pra todo mundo, sabe? E aí, eu meio que fui desenvolvendo um pouco nisso, né? E aí, eu tava jogando com esse grupo de RPG lá com uma galera, e aí a gente falou, vamos fazer um podcast, meu Jovem Nerd, trocar ideia. A gente fez esse podcast, ele deu, tipo, foi horrível. Eu editei, mas, tipo assim, eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu editei no Audacity, que, tipo assim, respeito, open source e tal, mas puta que pariu, tá ligado? Você tem que ser muito bichão no Audacity pra você conseguir fazer uma coisa muito foda lá, assim. E aí, tipo, eu não sabia o que eu tava fazendo. Tipo assim, eu criava uma camada de áudio, a camada descia, eu não sabia como, tipo, sabe, mixar. Quando, tipo assim, quando eu colocava a música, tipo, sabe a transição, que a música abaixa pra galera entrar a voz? Sim. Era tipo um corte secão da música alta pra baixa quando entrava a voz. Era horrível. Mas tudo bem. Né? Quando eu entrei no cinema, eu comecei a ajudar o meu pai com
com edição de vídeo, porque eles estavam querendo levantar o marketing da empresa, né? E lá na empresa do meu pai sempre usou Adobe, tipo Photoshop e tal. Sim. E aí eu comecei a usar o Premiere. E dali, tipo assim, eu gostei muito do programa do Premiere, a interface. Comecei a aprender muito rápido com tutorial de YouTube e tal. E comecei a aplicar isso muito na faculdade também. Com os trabalhos, era mais ou menos eu que editava sempre as paradas, né, do grupo e tal. E aí chegou em 2018, eu fiz meu primeiro podcast mesmo, assim, que teve vários episódios. Que é um podcast que, digamos que ele não pode ser muito nomeado, assim, porque... né? É nome de palavrão. Não, caralho, se fosse isso, tava de boa. É porque, tipo assim... É que tem uma música do Raul Seixas que ele fala que não podia tocar na televisão porque a banda dele era nome de palavrão. É tipo isso. É que esse podcast... Nova, na verdade. O nome dele era Trailer, né? Com 3 em vez de A. E a ideia dele era uma ideia que era eu mais 2 amigos, né? Eu era o host, a gente gravava presencialmente, né? Por isso que eu tenho um gravador, eu comprei um Zoom pra gravar esse podcast. A gente gravava presencialmente na casa desse amigo meu, que era basicamente a gente sentava, aí cada um jogava um elemento aleatório, tipo qualquer coisa que inventava na hora, e aí a gente meio que fazia um brainstorm de um filme. Tipo assim, eu meio que ia guiando a narrativa, tipo, eu meio que ia bolando o plot do filme, e tinha que ter esses elementos que a gente deu. Né? Só que os meus amigos são doentes. Tipo, muito doentes. Então a coisa, ela espiralava para um nível absurdo de politicamente incorreto muito rápido. Mesmo que, tipo assim, fosse só, tipo assim, o absurdo pelo absurdo, sabe? Teve, tipo assim... A gente, tipo assim, apesar da gente ter, tipo, nós 3, a gente tinha comportamentos mais progressistas, liberais, por exemplo, a gente fazia muita piada, tipo, muito pesada com, tipo, por exemplo, incesto nos Estados Unidos, sabe? Só que, tipo, a galera, tipo, de redneck reaça, saca? Sim. Só que eles elevavam o absurdo num nível muito estratosférico, assim, e era muita quinta série. Era a gente falando merda, sabe? Só que no final de cada episódio, a gente meio que parava de gravar quando a gente estava satisfeito com o filme, e a gente fazia um áudio trailer desse filme. Entendi. Que era quase tipo um trailer épico, uma coisa assim, que eu editava, eu colocava efeitos sonoros e tal, né? O podcast tá aí perdido na internet, pra quem quiser olhar. Eu só, tipo, falo que ele envelheceu mal. O humor dele envelheceu mal. Certo. E nenhum de nós realmente acredita nas coisas absurdas que a gente falava lá. É sério, eu peço desculpa porque era realmente muito absurdo. Isso, a gente vai ter que procurar isso aí, velho. Não, depois vocês procuram. Eu usava o servidor pago, eu usava o megafone, pra você ter noção, pra colocar. O Anchor não era tão fácil assim. O Anchor não existia. Não existia. O Anchor, ele nasceu no final, ele nasceu meados pro final de 2018, a gente tava fazendo podcast nessa época, né? Então a gente pagava o megafone, tanto que ele tinha um alcance até bom, assim, mesmo sendo podcast iniciante, porque o megafone, por ser pago, né, ele impulsionava dentro da própria plataforma. Só que, tipo assim, meio que, como a gente gravava presencialmente, foi ficando corrido e a gente não conseguia gravar mais e o podcast meio que acabou, saca? Mas foi era muito divertido fazer, apesar de ser meio doente, assim. E aí, beleza, continuei vida. Eu tava muito envolvido com o audiovisual na época, tipo, muito envolvido com o audiovisual. Eu tava escrevendo igual um filho da puta, tipo, de 1 milhão de roteiros, escrevi longa, escrevi curta, escrevi projeto pra edital, escrevi série, escrevi tudo que você puder imaginar. Eu já fiz roteiro pra gringa, já fiz roteiro pra um estúdio de animação de Israel, sabe? Legal, é sério. É uma história meio triste, porque eles eram um bando de arrombados, assim, mas... que não pagavam, eram uns caras muito horríveis, mas eu recebia em dólar e, tipo, quando pagava era bom, sabe? Sim. Mas enfim, e aí chegou em 2019 e tipo assim, eu meio que cheguei num estado do meu processo criativo que ele nunca tá parado de fato, tá ligado? Às vezes eu tô vendo uma coisa e aí tipo, minha mente faz uma conexão que nem eu sei mais ou menos como funciona. E aí caralho, isso daí é uma ideia muito foda. E aí eu lembro que eu tava conversando com o Xavier, o Felipe Xavier, queridíssimo. Do RP Guacha, né? E do Arquivos da Patrulha também. Foi quem nos apresentou, inclusive. Foi. Não, eu dou tudo
que eu tenho hoje profissionalmente e até de vários amigos que eu tenho pro Xavier, assim. Mas foi uma série de conveniências e tal. O que me uniu ao Xavier foi o RPG, né? Que tipo assim, qual que é a história mais ou menos? Eu tenho esse amigo meu, o Fábio. Sou eu. Que ele é amigo meu da faculdade. E o Fábio ele vem de jogos também. O Fábio ele fez jogos digitais na PUC, né? Antes de ir pra cinema. E aí a gente sempre teve umas ideias de fazer uns jogos, e aí no finalzinho de 2018 a gente começou a desenvolver um sistema de RPG, né? Sistemão, assim, tipo, de calhamaço, sabe? E aí é um sistema temático de viagem no tempo. Mas sempre foi muito beat de sci-fi, né? Mas existe? Tem nome? O sistema, ele não tá lançado, né? A gente tá, tipo... Ele tá pronto, assim, a gente tá só polindo umas micro coisinhas, mas ele já tá bem testado e tal. Tá. Chama Tachyons, né? É um sistema retrofuturista de espionagem, mas com grande foco de viagem no tempo, assim, né? Tudo na mecânica e na lore gira em torno de viagem no tempo. E a gente ficou, tipo, mais ou menos um ano trabalhando no grosso do sistema e testando pra caralho. E, tipo assim, aqui em BH tem uma cena muito forte de RPG, né? Presencial, assim. Tipo, tinha vários eventos, tipo, praticamente todo final de semana em vários lugares diferentes. E quando o sistema estava, tipo, no meio do processo, eu ia pra esses eventos pra testar o jogo com pessoas que eu não conhecia, né? Tanto que, tipo assim, na época eu me envolvi muito com isso ano passado. Eu virei mestre oficial de alguns grupinhos e tal, de nicho aqui de BH. Já mestrei, tipo, em museu e tal. E aí, teve esse domingo, foi mais ou menos em julho ou agosto, não lembro. Foi no meio do ano, assim. Que eu levei tipo assim, eu tava meio tipo, não sei se eu saio e tal, porque era na TC Geek, que é uma loja de card game que tinha um público grande de RPG. E aí eu falei, vai ter um evento, mas eu não sei se vai dar coro, foda-se, eu vou. Eu fui, e esse sentou o Felipe e um outro cara, que eu acabei perdendo o contato, um cara bem gente boa na mesa, assim. E eu falei, eu tô querendo testar um sistema que eu tô fazendo com um amigo meu e tal, se vocês quiserem, as fichas já estão prontas. Eles sentaram na mesa e aí a gente jogou. Eles gostaram pra caralho e tal. E aí eu meio que comecei a conversar um pouquinho com o Xavier, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas não estreitou muitos laços, assim, né? E aí, tipo assim, sei lá, velho, uns 3 meses depois, a gente conversando um pouquinho aqui ou acolá, o Felipe me chamou, do nada, e falou assim, eu posso mestrar o seu sistema pra uns amigos meus no Discord? Eu gostei muito dele. Falei, pode, quanto mais playtest melhor. Eu mandei o PDF pra ele, do livro, né? E aí ele não só... Eu falei assim, só me passa os feedbacks depois. Ele não só me passou os feedbacks, como ele gravou a campanha. Que legal. E aí ele me mandou o áudio, e era tipo um podcast, assim, sem edição e tal, mas era um áudio de 2 horas, da galera se amarrando no sistema e gostando pra caralho. Eu falei, mano, esse cara é muito gente boa. Esse cara é muito legal, sabe? E dito feito. E aí, tipo assim, beleza, passou tipo, sei lá, era novembro, outubro, novembro. E aí, quando eu tenho uma ideia que eu acho massa e tal, que, como eu falei, elas pipocam na minha cabeça, eu meio que pergunto pra pessoas que eu tô conversando mais ou menos na hora ali, pra meio que dar um fluxo no assunto, o que elas acham, né? E o Xavier era uma dessas pessoas no dia, que eu tive a ideia do Arquivos da Patrulha. Entendi. Cara, então, antes da gente entrar nisso daí, tipo, porque a gente tava aqui a pergunta, né, pra gente fazer sobre os Arquivos da Patrulha, então você já falou, muito legal. Nossa, pra quem não conhece, Arquivos da Patrulha é muito inspirado em SCP. Não sei se você sabe o que é SCP. Não, o que é SCP é uma coisa old school de internet, tipo gringa, assim, que é um site que chama Special Content Protect, ou Special Protect Content, algo assim, que é um fórum onde você tem tipo essa organização, que é a SCP, que tipo estuda coisas estranhas. É basicamente toda a base da patrulha vem de SCP, assim. Só que a SCP não tem, tipo, tem uma lore definida, mas não tem personagens, não tem uma trama e tal. É mais ou menos, tipo, são arquivos, textos, é um fórum aberto. Tipo assim, SCP-2707. E aí tem uma descrição, tipo, o Lago dos Sonhos. E aí, tipo, meio que... basicamente, os primeiros casos do Arquivos da Patrulha meio que vem dali. E a ideia era meio que ser isso. Era ser meio que um SCP, só que se passando no Brasil, sabe? Era meio que ser um SCP, só que, tipo assim, com referências brasileiras e tal.
e tipo um MIB, Homens de Preto, só que lida com tudo que existe nesse espectro de ficção científica e fantasia. Não só alienígenas, mas magia, demônios, viagem no tempo e tudo mais. E aí eu meio que falei isso com o Xavier e falei, pô, velho, tô querendo fazer esse podcast e tal. Nem tinha nome, assim, talvez se fosse uma coisa relacionada à viagem no tempo, que a matemática chegou assim pra caralho. E aí eu meio que mandei, eu escrevi no WhatsApp, o primeiro arquivo, que é o arquivo da Airlock, né? Eu escrevi no WhatsApp e mandei pro Xavier, pra ele ver o que ele achava. Passa 2 horas, o Xavier me manda um áudio com efeito de rádio da voz dele lendo o arquivo. Eu falei, caralho, isso aqui tá interessante. Aí eu falei, mano, você anima a fazer isso? Você tem que só gravar, deixa que eu edito as coisas e tal. Ano passado eu trabalhei numa empresa como videomaker, então, tipo assim, eu já tava muito avançado em edição de áudio e vídeo, né? Eu já era profissional naquilo, já tava trabalhando com isso e tal, numa empresa. Que tinha uma empresa que tinha uma demanda muito alta, então eu tive que aprender a editar rápido, né? Mas assim, eu falei, você topa? Ele falou, topo, manda pra gente, vai ver o que vai fazer. E, inicialmente, o Arquivo da Patrulha, ele não ia ter uma história gigante e tal. Eu não pensei, tipo assim, vou fazer uma série de 4 temporadas com essa história que eu quero contar. Foi uma coisa solta, tipo assim, eram casos aleatórios, meio misteriosos e tal. E aí os 3 primeiros episódios que estão no feed, eles intercalam personagens já, mas os 3 que a gente produziu eram o Felipe falando. E aí eu meio que, no terceiro episódio, eu meio que correlacionei com o caso do primeiro, o terceiro que ele gravou, que é o 5º do feed. Eu meio que correlacionei com o caso do primeiro episódio, e aí ele falou, mano, isso tá legal. Você não pensa em... Eu fui meio que matutando e tal, pra meio que fazer uma coisa maior, como se fosse não só, tipo, casos soltos, mas que eles tivessem uma conexão, assim, sabe? E aí eu meio que chamei, eu conheci essa menina chamada Tâmara, que é carioca, tem um sotaque muito forte, carioca, num rolê e tal, e ela era bem legal. E aí eu meio que joguei o verde pra ela, falei, eu tenho esse podcast e tal, você toparia fazer uma voz pra ele? E aí veio a Verônica, ela topou, e aí veio a Verônica. E aí eu fiz o caso da Verônica, que é o episódio, né, que ela vai pegar a esfera, que é outra esfera que eu tinha relacionado no primeiro episódio com a esfera de sangue, e aí agora é uma esfera estelar, então já tinha outra conexão. E aí eu comecei a falar, caralho, isso aqui tá legal. E eu comecei a pensar em outros personagens, eu comecei a pensar no plotzinho para o que estava acontecendo, e aí eu fui falando com o Felipe, e aí teve um dia que o Felipe ele me passou o Ricardo, né? É muito engraçado porque quando eu passei o texto do Yuri, né? O Ricardo faz o Yuri no podcast, que é a inteligência artificial, as 2 versões, né? Eu meio que passei o texto pro Felipe e ele fez vários testes com as pessoas do rolê do podcast. E aí o Yuri me mandou a voz e várias pessoas me mandaram a voz. Aí eu tava fuçando no meu drive e achei um teste de outro cara que tinha feito. Eu falei, caralho, velho, não, tá ligado? Tipo assim, eu não consigo desassociar agora, tipo, a imagem do Yuri com a voz do Ricardo, assim. E eu fiz, cara, imitando esse bichinho aqui. Eu boto fé, você me falou, bicho aqui. Você me falou. Ele tem uma vozinha, fez uma voz parecida com a dele. Mas você assim, lembra, cara, que a primeira vez que eu gravei meio animadão, assim. Você falou, cara, só tira um pouco o ânimo. É o ânimo do bichinho, tá ligado? Pois é, e tipo assim, o Yuri, ele não tinha uma personalidade muito definida. Eu acho que ninguém tinha, assim, né? Os personagens, eles eram só, tipo, pra contar os relatos. Só que o jeito que vocês... Eu logo todo mundo, né? Andressa, inclusive, sabe? Tipo assim, nossa, a Andressa foi um achado pro Trax, saca? Vocês fazendo as vozes, eu fui moldando a personalidade não só no texto, como no que vocês colocavam, né? E aí, meio que foi crescendo, assim. Até que já tava, tipo, era janeiro ou fevereiro, não lembro, mas foi esse ano. Que a temporada já tava no meio, assim, e aí já tava ganhando aquele corpo de tem uma coisa maior rolando aqui, né? Que aí eu fui fazer uma reunião com o Felipe. O Felipe é uma pessoa real, o Felipe existe em carne e osso. Então, muitas pessoas duvidam dele porque ele é um ser perfeito. Mas eu encontrei com o Felipe
né? E a gente fez uma reunião muito legal, assim, falando sobre isso, e o Felipe não parava de falar de RP Guacha. RP Guacha, RP Guacha, RP Guacha. E aí, tipo assim, eu já conheci o Guacha, já ouvi o Guacha no SciCast, sabe? Eu não sabia que existia o RP Guacha, mas eu já ouvi o Guacha no SciCast desde 2013, quando eu comecei a sair um pouco da bolha do Nerdcast e procurar outros podcasts que tinha um pessoal que eu achava mais agradável e tal. E aí eu comecei a entrar no portal do evento e falei, porra, que massa esse SciCast. E aí eu comecei a ouvir outros assim e tal. E aí eu já sabia da existência do Guacha, eu já até acompanhava um pouco o trabalho dele e tal. E aí o Felipe me falou que, tipo assim, mano, eu meio que faço parte da equipe dele, eu faço isso e tal. E eu falei, mano, vamos fazer o seguinte, se você puder mandar uma mensagem pra ele, né, se tivesse essa linha direta que você falou que você tem, vamos fazer o seguinte, vamos fazer você... eu edito pro Guacha o podcast de RPG dele e ele divulga o Arquivos, eu nem preciso cobrar, sabe? Ele mandou pro Guacha, o Guacha já sabia do Arquivos, o Felipe tinha falado com ele, ele achou interessante a ideia, ele mandou pro Guacha, o Guacha mandou na mesma hora. Eu topo, mas eu não aceito não pagar. Aí eu falei, uai, tá. Então tá bom, né? E aí, tipo, porque era isso, porque, tipo assim, eu ainda não tinha, eu nunca, tipo, os trabalhos que eu tinha feito, fora trabalho em empresa, era muito de broderagem, porque, tipo assim, galera do cinema independente não tem grana. O caminho sofrido, né? Então, tipo assim, é muito uma mão lavar a outra. Eu te faço isso e você me divulga, porque você tem mais gente que pode me comprar, sabe? E aí, tipo, o Guacha, ele meio que veio, porque o Guacha já tá estabelecido no mercado. Com certeza. E aí ele veio nisso, e aí, tipo, a gente meio que desenvolveu. E aí o Guacha me mandou um episódio naquela mesma semana, que ele tinha gravado, que é o Duke, o primeiro episódio que eu editei dele. E eu editei em 2 dias. Tipo, que é o tempo normal pra mim editar, sabe? Mas pra ele foi uma coisa... Não, o Guacha ficou, caralho, não acredito. Eu falei, como assim, mano? É um tempo normal, pego sem ter dito, tá ligado? E eu só, tipo, eu fiquei só um pouco cansado, por isso que eu não te entreguei ontem, que não sei o que. Ele falou, como assim, mano? E aí, tipo, ele me pagou e ele não parou de me mandar. E aí, tipo, comecei a virar um editor dele, um dos editores dele, né? E aí, meio que nesse processo, eu falei, mano, tem uma ideia. Eu gosto muito da voz do Guacha, né? Eu falei, você toparia ser um personagem no Arquivos da Patrulha? Ele falou, top. E aí, o Guacha, ele acaba se tornando um personagem muito recorrente e importante pra história, né? Que é o pai do Felipe na série, né? Pequeno spoiler pra quem não ouviu, mas enfim. Porque tipo o Darth Vader, você acabou de falar pra pessoas aqui, acabou de falar pras pessoas que o Darth Vader é o pai do Luke. Então é mesmo peso, porque você chega lá em 1 hora, assim, ouvindo direto a primeira temporada. Mas enfim, é porque na série eu já tinha meio que pincelado que existia esses membros desse conselho que estavam acima do superintendente e controlavam a patrulha. E aí, ao longo da série, a primeira temporada, ela tem uma estética muito tipo... peraí que eu tô tendo meu olho. Caralho. Tá tranquilo. Eu uso lente de contato, que eu tenho um grau muito alto, eu tenho 15 graus. Ele tava fazendo uma performance, cai o olho, começa a sair sangue, então, tá ligado? É uma mágica que eu fiz. Não, eu começo a virar o satanás aqui. Mas assim, eu esqueci o que eu tava falando. Você tava falando do pai do... Guacha. Isso, aí você tinha esse conselho misterioso e tal. E na primeira temporada, você tem uma estética que é muito quebra-cabeça, assim, né? Que é uma estética que, tipo, você tem vários áudios pipocados de coisas, tipo, de datas diferentes e não tem nada cronológico, de áudio de computador, de áudio de fita, de tape de fita cassete e tal. E aí, tipo assim, no 7º episódio você descobre que tem alguém fora ouvindo esses áudios, né? Que é o personagem do Isaac, assim. E aí você meio que fala, caralho, o que tá acontecendo e tal. E aí, lentamente, através da primeira temporada, eu fui transformando a série, tirando da estética de audiolog, né, dessa coisa que solta, pra virar uma coisa audiodrama. Só que eu fui fazendo isso de um jeito que eu não precisasse de um narrador, sabe? Em que eu ambientasse o que tá acontecendo através de Foley, né, de efeitos sonoros, de músicas e tal.
E eu fui trazendo isso, e aí no último episódio da primeira temporada, vira um audiodrama. Sai desse escopo, dessa camada de audiolog, quando você tem diálogos de pessoas, assim, né? E é gradativo, foi propositalmente gradativo, né? Tanto que conversando com um amigo meu sobre isso, acho que ontem, ele falou, cara, eu não percebi que a estética mudou, saca? Porque não é pra perceber mesmo, é pra ser uma coisa pincelada, assim, né? E aí você tem a segunda temporada que é tipo audiodramão, assim, que é tipo diálogos e loucuras acontecendo, né? Mas o que é legal é como eu falei, eu não tinha nada planejado. Então, tipo assim, o que eu fiz? Eu falei, mano, eu quero fazer um trem grande com isso. Eu criei várias pontas soltas na série, na primeira temporada, que eu não fazia ideia de como fechar, sabe? E aí chegou na segunda, eu falei, ok, como eu vou fechar essa porra? E aí eu meio que montei esse arco dramático e essas coisas ao longo da temporada para fechar as pontas. E aí eu meio que fiz o plot geral da série, né? É muito legal porque o Ricardo, ele tá no grupo do WhatsApp, do Arquivos da Patrulha. Ele é um membro da equipe, ele é um personagem recorrente e ele não escuta os episódios antes de sair no feed. Cara, eu não leio os roteiros, nem os roteiros completos, nem das coisas que você me manda, cara. Tipo, não, cara, eu boto fé. Mas é engraçado, porque eu falo assim, Ricardo, eu preciso de pessoas pra avaliar. Eu preciso falar, não, spoiler. E aí, tipo, não, caralho. Mas pelo menos a galera lá ouve e tal, dá feedback meio legal. E o Ricardo foi quem, né, apresentou a Andressa, que, tipo assim, nossa, encaixou muito perfeitamente com o personagem do Trax, assim, que é, tipo, um querido de todo mundo, tanto da equipe quanto de ouvintes, né? Legal, mas enfim, aí é isso. Aí, tipo assim, agora a gente acabou a segunda temporada, o arco delas fechou, acabou um cliffhanger, né? E aí, tipo, a gente tá agora com a campanha no Apoia-se e no PicPay, né? Pra levantar um pacote de assinaturas pra fazer a terceira temporada e as outras, né? Aí a quarta. A série vai ter 4 temporadas e vai acabar. Pra deixar muito claro. Tem um mas, fim assim, marcado ao mesmo já. tempo... tá o fim marcado, já sei tudo que vai acontecer. E todas mas, elas, ao mesmo desculpa, tempo, Zozal, todas elas vão ter 3 episódios também? Todas vão ter 3 episódios. Entendi. Todas as temporadas vão ter 3 episódios. A terceira temporada já tá sendo escrita e produzida, mas só vai sair com esse apoio, né? Entendi. Mas assim, ao mesmo tempo, Arquivos da Patrulha é uma coisa que dá tanto pano pra manga, sabe? Que a gente tá fazendo um quadrinho agora de Arquivos da Patrulha. É mesmo, cara? Rola uns spin-offs, vai poder rolar. É um spin-off, esse quadrinho é uma história que tá relacionada à série, mas é uma história totalmente original de Trax e Verônica numa missão, sabe? É muito legal porque tem esse cara que é o Wilker, né, um fofíssimo, que ele me procurou pra falar que queria fazer. Ele é um puta desenhista, tipo, um artista incrível. Não, o material dele é fantástico. Caralho, isso tá de sacanagem, tipo, é nível legal. Marvel, assim, de bom, sabe? Ele me procurou e falou, mano, eu quero fazer um quadrinho de arquivos. A ideia inicial dele era fazer um quadrinho de arquivos do que já tinha. Eu falei, não. Eu já escrevi muito roteiro de quadrinho nessa vida, é uma mídia que eu amo. Eu vou escrever coisa de arquivos separado, né? E aí meio que surgiu esse concurso que a gente tá concorrendo, da Darkside, que é um concurso de novas obras. A gente vai entrar em projeto de desenvolvimento e estamos fechando o projeto. O roteiro tá pronto, tem várias páginas já prontas. O Nespoli já viu algumas, né? Que legal. Que eu mandei lá no grupo. Mas assim, tá uma coisa muito incrível, tá? Tipo, tá muito foda, assim. Eu realmente espero muito que a gente ganhe. E se a gente não ganhar, a gente vai levar esse quadrinho pra Catarse também, né? Isso, com pronto. certeza. Agora que começou, tem que fazer acontecer. Não, vai. Sair vai. Vai ser pela Darkside ou por Catarse vai sair, com certeza. Né? Legal. Mas assim, meio que é isso. Tipo, sobre arquivos e sobre minha vivência com podcasts e tal, meio que tá aí, saca? Entendi. E aí, tipo assim, eu nunca parei pra conversar com o Nespoli. Ou com uma pessoa, tipo, eu nunca parei pra conversar com você na vida também. Mas sobre o projeto, o que vocês estão achando e tal, Fraga?
Cara, então, antes da gente entrar nisso daí, você foi seguindo, na verdade, as perguntas que a gente tinha planejado. Então tá tudo Foi engraçado, realmente. Porque aí depois, tipo assim... Parece que a gente já tinha te mandado antes e você... Não foi nada combinado. Não foi nada combinado. Porque, tipo assim, em seguida a gente ia perguntar, né, sobre o RP Guacha e tal. Então, assim, eu achei muito legal a história, inclusive. Ele participou de um episódio aqui com a gente, foi muito legal conversar com ele. Eu ouvi, muito bom. Ele realmente é bastante gente boa, assim, foi bem legal conversar. Eu acho um queridíssimo, nossa, melhor chefe. Agora, sobre o Arquivos da Patrulha, eu não conheço muito, assim, né? Eu não sou muito ainda do mundo dos podcasts. Eu comecei a mexer com podcast quando eu comecei a gravar, assim, né? Porque eu surgi com a ideia pra cima do Ricardo e ele topou e a gente fez. Mas o Ricardo me passou, eu até pedi pra ele, Ricardo, me passa um episódio aí dos arquivos pra eu ouvir. E aí ele me passou, vou te passar esse, assim, ouve, né? Ouve esse aqui que é o que... quero dar spoiler, mas que o meu personagem... Pode falar. que o meu foi personagem... o último que eu fiz, o último que eu fiz, digamos assim. Nossa, caralho, aí você recebeu um spoilerzaço, não? Pois é. Mas é o episódio 404, episódio 22 da série. Isso. Ali já tava chutação de cu, tá ligado? Pois é. E aí, mas tipo assim, eu gostei bastante, cara, até porque eu acho que, assim, eu que faço a edição, por exemplo, do nosso podcast aqui. E não é uma coisa, tipo, eu sabia mexer com vídeo, né, mas não com áudio, é uma coisa nova, assim, pra mim. Mas me impressiona até, cara, o tipo de trabalho que você faz, né, tipo, porque são muitos áudios diferentes, né, muitas pessoas diferentes, efeitos diferentes, é muita coisa que você coloca num episódio só. Então, eu achei muito legal mesmo, assim. Aprovado, de troféu joinha pra você. Valeu. Pois é, meio que fica nisso, né? Porque você tem, tipo... Assim, eu tava... Quando você estuda narrativa, independente da mídia, né? Você pode contar uma história com qualquer mídia que você quiser, qualquer formato que você quiser, sabe? Por exemplo, tem um exemplo que eu gosto muito de usar, é de um canal no YouTube chamado Petscope, que é um canal... que, tipo assim, a ideia desse canal é que esse cara, ele achou um jogo de PlayStation 1 perdido e aí ele tá gravando gameplay pra, tipo, tentar saber que jogo era aquele, de uma empresa que ele nunca ouviu falar e tal. São uma série de vídeos. Só que o que acontece? Esse jogo não existe. O dono desse canal, ele criou um jogo pra contar uma história, meio que com o formato de gameplay, tá ligado? Então, tipo assim, eu tava conversando isso com esse amigo meu ontem, que tá falando do Arquivos, né, com o Euler, um abraço, que ele tava me querendo começar a escrever e tal, e não sabia qual mídia se aproveitar. Eu falei, cara, independente, tipo assim, você quer fazer texto em prosa, você quer contar uma história através de cartas ficcionais, sabe? Você quer contar uma história, um mundo de fantasia que quem tá contando a história é um estudioso de história dentro desse mundo, por exemplo, sabe? Tem 1 milhão de jeitos diferentes que você pode contar. A questão é, quando você está trabalhando numa mídia, seja qualquer ela que seja, você tem que se aproveitar da mídia para contar uma história, sabe? No Arquivos da Patrulha, por exemplo, eu não tenho recurso visual para contar uma história. Então eu tenho que usar muito recursos sonoros, aproveitando dos poderes da mixagem, jogando de um lado do fone, jogando para outro lado do fone e tal, para contar essa história. Se eu tô contando uma história em quadrinho, eu tenho que aproveitar que eu tô contando uma história em quadrinho. E, por exemplo, no próprio quadrinho do Arquivos da Patrulha, vai ter uma parte que vai ter um monstro que ele vem de outra dimensão. Então ele rasga, né, o tecido, tipo, entre aspas, o tecido da realidade. Sim. Só que no quadrinho, para mostrar isso, ele tá rasgando o próprio quadrinho, sabe? Tipo, rasgando do quadrinho para cima e para baixo, entendeu? Então, assim, você tem toda essa apropriação da linguagem, da mídia que você está usando para melhor aproveitar ela. E eu acho que é isso que diferencia uma boa história de tipo, uma coisa que marca. E é muito estudo e muita prática para você chegar nisso, assim, né? Você pode, eu posso contar uma boa história medieval, sabe? Mas eu posso realmente me apropriar da estética medieval e da mídia que eu estou usando para contar essa história para fazer uma coisa muito foda, sabe? E o Arquivos, ele meio que ele brinca com isso, né?
E como eu falei, eu podia muito facilmente contar, tipo, por exemplo, tem um episódio que a patrulha tá sendo invadida e tal, que não sei o quê. Logo após esse episódio que você viu do Nespoli, né? Uhum. Que a patrulha tá sendo invadida e tal. E aí, tipo assim, e eles estão subindo os corredores pra, tipo, contra-atacar, né? E aí, tipo, eu podia muito mais facilmente colocar um narrador e falar: então eles subiram os corredores e contra-atacaram, sabe? Sim. Mas não, eu coloco um som de transição, de barulho de escada, de barulho de tiro, com uma música que dá o ritmo da cena, né? Você tem sempre que trabalhar muito com isso, usar muita criatividade e expertise. Quando você tá contando uma história numa mídia não convencional. E até numa mídia convencional, pra não ficar uma coisa genérica, por exemplo. Sim. Sabe? Você tem que usar a mídia a seu favor. Também que é isso, assim. E tipo assim, isso vem com prática e estudo. Não tem outro jeito, velho. Tipo assim, você pega os primeiros episódios do Arquivos, que tipo eu fiz no final do ano passado, sabe? A mixagem não era tão boa, por exemplo. Os roteiros eram, tipo, por mais que eu consegui juntar eles lá na frente, eles eram meio aquém, saca? Tipo, tinha muita repetição de palavras e tal. Mas é com a prática, você meio que vai sentindo ali o que você pode modelar e melhorar e estudar pra isso acabar acontecendo de uma maneira mais proveitosa mesmo, né? É verdade. É meio que é isso, assim. Pois é. E o Ricardo, como é que foi pra você? Eu sei que o Ricardo tem uma experiência frustrada de atuação, né, Ricardo? Que isso? Então, De dublagem, de né? dublagem. Então acho que o Arquivos da Patrulha foi uma boa saída, assim, pra ele ficar Verdade. feliz. Como assim, Ricardo, Nespoli? Não, eu me Como amarro, assim? cara. Eu acho muito legal mesmo, assim, fazer parte desse projeto. Cara, eu não é falando de sacanagem não, mas assim, o personagem que eu fazia é o que eu mais gostava, além de tudo por ter edição de voz, então, cara, eu gravava de um jeito e quando eu ouvia era uma outra coisa, muito mais maneira, tá ligado? Tem o som lá de cara. robô, né? Que é o som de computador, assim. É tipo aquela experiência do 300 lá, como é que é? Do Rodrigo Santoro no 300, que ele gravou a voz dele. Ah, sim, puta. É outra pessoa. Meu chicote. Tá E aí, quando ele mesmo disse, quando foi assistir o lançamento lá, se assustou com a voz dele no filme. Cara, que porra é essa? Né? Muito bom. Não, mas eu ainda acho que o Arquivos fez um trabalho melhor nesse sentido. Obrigado. Não é Zack Snyder, né? Eu não passo pano pra ele, não. Não, é um elogio a você, mas tem um quê de críticas. Mas meio que é isso, né, velho? Porque o Ricardo, ele é isso, tipo assim, todo mundo encaixou muito bem, né? Porque ninguém ali, tipo, óbvio que depois, né, principalmente agora na quarentena, por eu ter, tipo, uma ligação muito forte com o audiovisual, eu já trabalhei com atores mesmo, sabe, atores profissionais e tal, e agora na quarentena tá meio que todo mundo sem trampo, assim. Então, tipo, vários personagens que são pontas ou que aparecem mais de uma vez na segunda temporada, principalmente, são atores mesmo, sabe? Que eu, tipo, entro em contato, pergunto se topa, né? O personagem que faz o Crow, né? O Gustavo, vozeirão da porra. Ele é ator mesmo, fraga. Mas, assim, a galera original é tudo galera de RPG entusiasta, sabe? Eu acho muito massa isso, porque, tipo assim, eu realmente vejo, né? O Ricardo pode até falar melhor, como que a galera gosta desse projeto, assim. Porque isso me deixa muito feliz, assim, sabe? Eu acho legal isso, porque eu acho que a galera do RPG é uma galera que, quando eles, tipo, que leva a sério, né? Tipo, que gosta de RPG, gosta e vai, e participa, e interpreta, muito fiel, né? Cara. Eu acho massa. É um nicho muito fiel. E é uma atividade que eu gosto muito, assim. Então, tipo assim, o que é atuação? RPG. E é a mesma coisa, tipo, interpretação de um papel. Só que não é um jogo. Ele é uma coisa mais definida e tal, mas é um teatro que você tá fazendo, né? E aí foi bem legal, porque, tipo assim, o mesmo efeito que eu apliquei na voz do Nespoli, eu apliquei na voz das outras pessoas que estavam fazendo o teste pro Yuri, e do Nespoli ficou, tipo, além de ser, tipo, a voz que eu gostei mais, passou uma energia mais, tipo, de um robô meio bobão, sabe? Ficou legal. Daí, o bonequinho. Ficou meio legal porque... Eu não sei. E aí eu fui trabalhando, tipo assim, quando eu precisava, por exemplo, o Xavier, né? O Xavier, tipo assim, o cara, ele já é nato, é rato de RPG, sabe? O cara tá, tipo, em todas as mesas possíveis.
Então ele já tem essa expertise de abraçar o personagem. Mas assim, toda vez que eu sento com uma pessoa, eu quero que ela interprete uma coisa mais densa e tal. É um estudo que eu também fiz na faculdade. Eu tô até aplicando isso em uns projetos, projeto Drama, né, da Ana. Incrível o projeto. A Ana é puta roteirista, sabe? E a equipe é muito maravilhosa também. Né? Várias pessoas, tanto do Drama quanto do Arquivos, estão relacionadas ao RP Guacha, né? São pessoas que jogam com guachas. A Sinara tá nos 2 projetos, por exemplo, né? E agora virou uma grande amiga minha também. Então, assim, agora eu tenho essa experiência, porque você tem uma pessoa que, tipo, ela tem uma noção de atuação através do RPG, você precisa abordar uma linguagem de direcionamento, direção mesmo, por mais que seja só vocal, com essa pessoa numa linguagem que ela compreenda. Então, assim, foi com a Luana, né? A Luana que tá no Drama, ela tá jogando já com guacha e tal, que ela tava fazendo um papel lá no Drama, que eu sentei com ela e a Ana me deu essa liberdade, e eu meio que fui falando assim, faz desse jeito, tenta pensar como o seu personagem faria isso, porque a atuação não você não tá mentindo naquela situação. Você tá se colocando no lugar de uma pessoa, de um personagem, sim, que tá realmente passando por aquilo de uma maneira factível, sabe? Então, tipo assim, não é uma mentira. Os seus sentimentos são seus sentimentos espelhados numa pessoa que não existe, mas ainda são os seus sentimentos. Então, tipo assim, se o seu personagem sente dor, você tem que sentir dor. Se ele sente alegria, você tem que sentir alegria, sabe? E é daí que vem a atuação, né? Daí que vem essa falsa, entre aspas, falsa verdade, né? E aí tem vários processos, mecanismos que a gente aprende na faculdade e que eu até aprendi muito observando um diretor de ator que já trabalhou comigo, né? Um cara querido, o Juan, amigo meu. O cara tem, tipo, 20 anos e, tipo, vai tomar no cu, tá ligado? O cara é muito bom na preparação de atores, assim. Eu trabalhei com ele num filme que eu tava dirigindo, acabou que não rolou por causa da pandemia e vários outros problemas. Mas a gente tava trabalhando, o filme tava pra gravar e nos ensaios ele ia modelando a galera, que eram já atores profissionais, né? E, tipo assim, o jeito que ele trabalhava pra galera, tipo, dar o máximo de energia propícia pra aquela cena, era muito impressionante, assim. E eu meio que fui estudando isso e, tipo, cara, é isso, assim. Você tem que entender que quando você tá atuando, você tá realmente vivendo aquilo. E é legal porque todo mundo do Arquivos eu vejo fazendo isso. Por mais que a gente não assistiu atores profissionais, a galera original, sabe? O Felipe, quando né, no último episódio da 2ª temporada, quando ele monta aquele... O Ricardo vai saber, né? Quando dá aquele desabafo, né, de 3 minutos, assim, que é só ele e o gravador desabafando, sabe? Por causa das tretas. Você sente que, caralho, tá ligado? Tá em um conflito muito fodido, assim. E o Felipe falou, não sei se ficou muito bom. Eu falei, cala a boca. Tá incrível, sabe? E meio que é isso. Então, enfim, é uma coisa que tá rolando muito, sabe? Eu quero que continue rolando muito bem, do jeito que tá indo, sacou? Que bom, cara. É isso aí, bem. Você ainda tem mais, pelo menos as 2 temporadas aí do Arquivos da Patrulha pra desenvolver, né? É legal porque, né, eu não vou falar qual, mas a grande plot twist da série acontece no meio da série. Literalmente. Não fala não, porque eu vou chegar lá. Agora, tipo... O Rafael, desculpa, cara, mas tipo assim, por uma questão de tempo mesmo, assim, mas a gente tem que começar a encerrar, então eu acho que tipo, vai ser mais legal se a gente conversar agora, se você aproveitar os próximos minutos para dar umas dicas pra gente, porque o principal objetivo do podcast é dar dicas do que fazer na quarentena, né? Então, assim, a gente já falou sobre os seus podcasts e tudo mais, e sobre RPGs também, então aproveita esses próximos minutos agora para dar umas dicas assim, que podcasts a galera deveria estar ouvindo, ou que jogos, qualquer coisa. O que você acha que as pessoas deveriam estar fazendo nessa quarentena? Cara, eu acho que você tem que estar fazendo nessa quarentena é uma contenção de danos, tá ligado? Tipo assim... Não, é sério, porque tipo... Eu tenho vários amigos que mexem com arte e tá todo mundo tipo... Caralho, eu não tô conseguindo render, e eu tô muito mal. E realmente, tipo assim, a galera que mexe com arte fica muito zoado da cara, porque as coisas estão dando errado, porque não tá conseguindo fazer nada. Velho, o mundo tá pegando fogo lá fora, tá ligado? Literalmente, agora, né, no Pantanal, por exemplo. Então, assim, o que você conseguir fazer é lucro, sabe? Eu acho que, tipo, o que você tem que fazer, velho, independente se, tipo assim, se você se sente bem vendo sitcom, vai ver uma sitcom, tá ligado? Tipo assim, eu, por exemplo, adoro
umas paradas de comédia muito absurdas. Tipo Community, por exemplo. É uma série que eu acho que eu sou apaixonado, assim. Eu gosto de ver umas piras sci-fi maluca, tipo Doctor Who. Eu vou até mostrar pra vocês, rapidão. Deixa eu levantar meu gravador aqui. Esse aqui é meu guarda-roupa. É a tarde. Ah, que massa! Sabe? Eu fiz com meu pai, ó. Então, tipo assim, você curte... Um jogo que eu tô jogando muito agora é Fall Guys, sabe? Cara, é um jogo que é tipo Olimpíadas do Faustão pro jogo, sabe? E é extremamente divertido, porque eu acho que é isso, velho. Eu acho que, tipo assim... E se você se sente... Tem coisas densas e pesadas que você vai ouvir. Até uns episódios do Guacha que eu editei recentemente, que saiu um dos feeds dessa lore dele, né? Que é o do Farol, sabe? E o que o Nestor jogou, que eu já editei, mas que não saiu ainda, que é o da Caverna, assim. Que é tipo... Que é a continuação do Farol, no caso. Que é a continuação do Farol, que é a continuação do Na verdade, é na mesma hora, enfim. Não é exatamente uma continuação. É uma lore medieval que o Guacha criou. Mas de qualquer jeito. São episódios que são, tipo assim... Uma vibe Lovecraftiana de horror cósmico muito severa, sabe? E tipo, o jeito que eu fui trabalhando a ambiência, assim, colocando os tem... sabe, dá um pouco de agonia. Mas se isso te faz bem, se isso distrai sua cabeça das coisas que você no mundo real, só faz, velho. E tipo, não se cobra agora, tipo, Enem, quero fazer medicina. Mano, calma. O mundo tá pegando fogo. Tira um tempo pra você botar sua cabeça no lugar, senão não vai conseguir fazer nada se você estiver estressado, tá ligado? Acho que a autocobrança... nesse momento agora é a pior coisa que você pode fazer, porque você não vai resolver ela e você vai surtar se você fazer. Então, tipo assim, faça qualquer coisa que esteja bem, tá ligado? Tipo, você tem um hobby, eu gosto de escrever, escreve. Tipo assim, galera, tipo assim, me pergunta isso dentro e fora da quarentena, né? Como que você escreve, tipo, tão rápido e tão bem? Porque eu escrevo desde os 11 anos de idade, sabe? E eu escrevo, não paro. Então, tipo assim, você senta e escreve, você quer editar, velho. Eu aprendi inicialmente a editar com um tutorial no YouTube, sabe? Vai fuçando. Tipo assim, curiosidade é uma coisa que me move muito, sabe? Eu quero saber se uma coisa é boa, eu quero saber como uma coisa funciona, eu fuço essa coisa pra caralho até eu descobrir. E se eu não descobrir, no YouTube vai ter um tutorial daquilo com um cara indiano falando. Um cara indiano. Mas é verdade, eu sei que é verdade. Então, assim, é isso, sabe? Dicas de coisas que eu gosto. Eu, como um beat de ficção científica, né? E coisas mais louquinhas, assim. Cara, Avatar, A Lenda de Aang. Massa. Sabe? Eu tô vendo pela segunda vez na quarentena, agora com a minha namorada, sabe? Tipo, vai jogar jogos de browser com seus amigos no Discord, jogar RPG com seus amigos no Discord, sabe? Sistema de RPG, tipo, o sistema do Guacha, que não precisa de nada, assim. Massa aquele sistema. 2 dados, sabe? Só 2 dados. Vai ouvir o RP Guacha, o cara é foda pra caralho. Vai ouvir o SciCash da galera lá, tem o Fencas, tem, tipo... A Jubo, todo mundo é muito gente boa do Deviante, muito legal, sabe? Tipo assim, sabe? Coisa pra fazer, se você tem um acesso à internet, e provavelmente você tem, porque você tá escutando a gente, faz, velho, tipo, se distrai, não foca em, tipo, o que tá rolando, porque isso é puro gatilho de ansiedade, independente se você nem tem esse transtorno, tá ligado? Porque tem muita merda rolando lá fora, e às vezes a gente precisa de um respiro, saca? É verdade. Então isso é isso. O mundo lá fora é desanimador, né? Não, mas aí tipo, eu abro Fall Guys e por 12 minutos de partida eu esqueço das coisas, sabe? Nossa, é o bicho caindo. E é isso que a gente precisa agora. A gente não precisa revolucionar o mundo. Óbvio que precisa também, mas tipo assim, a gente precisa dar um tempo pra respirar e botar as coisas no lugar, tá ligado? É verdade. E eu meio que tô tentando fazer isso com o Arquivos da Patrulha, né? Tirar a galera um pouco do mundo real e jogar nesse mundo esquisito que eu fiz. Muito bom, cara. E aí, eu acho que é isso daí. Então, fica essa dica principal aí da galera, né? Vai lá conferir os Arquivos da Patrulha, muito legal, divertido. O Ricardo tá lá. O episódio 22 é o último do Ricardo, então vocês ouçam antes disso. Por hora. Calma aí. Tá. Então tem mais coisa pra será? ver aí. Eu não sei. Eu não falei nada. Muito bom saber.
Então tá bom. Rafael, cara, muito obrigado. Foi bastante legal te ouvir, assim, saber um pouco mais sobre isso tudo. Até porque, como eu falei, eu também mexo um pouco com edição de vídeo e de áudio agora por causa do podcast. Então, saber um pouco mais sobre esse universo foi bastante legal. Então, da minha parte, muito obrigado. Ricardo, uma mensagem? Não, agradecer mesmo, cara. O Zorzal é parceiro, tem me ajudado bastante em várias coisas. Pô, Igual eu lancei diretão. nessa terça-feira o podcast com a Andresa de Agatha Christie, né? O Apenas Células Cinzentas. Ele fez uma vinheta que até agora é a coisa mais elogiada. Eu não sei nem se as pessoas estão me ouvindo falar, porque as pessoas só estão falando da vinheta, Caralho. tá ligado? Então, enfim, Foi só legal, foi agradecer divertido, mesmo, foi cara. divertido. Foi nada, só peguei as paradinhas e fiz rapidinho. Pô. Mas é isso, galera. Só agradecer também, Nesp, parceirão. Agora o Fábio também. Todo mundo do podcast. Tipo assim, o que eu puder ajudar, sabe? Porque a galera faz de coração. Então, tipo assim, Ricardo fica tipo, ai, eu não quero te atrapalhar. Faz as vinhetas pra mim quando você puder. Pode pedir, mano. Você tá fazendo bagulho pra mim também, tá ligado? É aquilo que eu falei de uma mão lavar a outra, assim, sabe? Mas então, tipo assim, eu falo pra caralho, então, né? Mas é isso. Então, valeu, galera. Um abraço. Valeu, cara. Valeu. E é isso daí, então, povinho, que papo divertido. O Rafael falou um monte, muito legal. Assim que é bom, né? Quando a galera se sente à vontade para conversar à vontade. Contou pra gente um monte de histórias legais. A gente ficou sabendo mais sobre a participação do Ricardo lá no Arquivos da Patrulha. E é isso daí. Eu queria, então, agradecer mais uma vez agora ao Rafael Zorzal. Muito legal o seu trabalho, Rafael. Recomendamos para todo mundo que a galera vá lá conhecer. E é isso aí, né, Ricardo? É isso aí. Valeu, Zorzal. Valeu, Fábio. Valeu, galera. Isso. Fechou o bonde, então. Pô, até mais. Pô, vai lá também nas nossas redes sociais, né? Facebook, Twitter, Instagram, lá no YouTube. E também no nosso site, mais uma vez, quarentenaantesdos40.com, porque lá você vai encontrar todíssimo o nosso conteúdo. É isso daí. É isso agora, aí. Sim, agora vocês estão liberados. Pô, até mais. Até segunda-feira. Valeu. Às vezes, agora... Tá me vendo? E aí, tamo sim, cara. Tamo sim, tudo Caralho, bom? a voz, peraí, pausa. Nossa, a voz... A voz está tipo robô de Satanás. Peraí. Deixa eu sair aqui do rapidão. Robô de Satanás. Fico imaginando o Satanás como um robô, tá ligado?